Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no estudo 5 da série Teologia para Todos e hoje nós falaremos sobre a verdadeira igreja. Mas antes de partirmos para o estudo, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nada do que é postado aqui diariamente. Lembrando que todo dia, às 6 horas da manhã, temos devocionais para edificar a sua fé antes da sua jornada de estudos e trabalho, e toda terça e sexta, 18 horas, temos conteúdo sobre Bíblia, vida cristã e teologia. Combinado? Dito isso, então, vamos para o vídeo de hoje. A quantidade de igrejas evangélicas que existe no mundo hoje é muito grande. Dependendo da cidade e do bairro em que você mora, é possível encontrar várias igrejas evangélicas na mesma rua. Ora, só para você ter uma ideia, aqui no bairro onde eu moro, tem mais ou menos 5 igrejas no espaço de menos de 1 quilômetro de distância. Diante dessa diversidade de igrejas evangélicas, é natural que surjam algumas perguntas, como por exemplo, todas elas são igrejas verdadeiras? Todas as igrejas evangélicas que funcionam no mundo pregam realmente o verdadeiro evangelho? Quais são as características que fazem de uma igreja verdadeira? Para saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, nós temos que refletir sobre as marcas da igreja. Assim como uma cédula possui marcas específicas que provam a sua autenticidade, da mesma forma, a igreja verdadeira possui marcas que a distinguem das igrejas falsas. Mas quantas marcas a igreja verdadeira possui? E quais são essas marcas? Durante o período da Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores debateram bastante a respeito desse assunto. Alguns reformadores disseram que a igreja verdadeira possui somente uma marca, e essa marca é a pregação verdadeira do Evangelho da Graça. Essa posição foi defendida, por exemplo, pelo reformador francês Teodoro de Beza. Outros reformadores apontaram duas marcas da verdadeira igreja: a pregação fiel do Evangelho da Graça e a administração correta dos sacramentos, ceia e batismo. Essa posição foi defendida por João Calvino e por Bullinger. Ainda outros chegaram a defender 3 marcas da verdadeira igreja: a pregação fiel do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Essa posição é defendida, por exemplo, pela Confissão de Fé de Westminster. Vamos então, pessoal, pensar sobre essas 3 marcas que foram ditas aqui. Começando pela primeira, a verdadeira pregação da palavra. A pregação da palavra é o elemento mais importante de uma igreja, porque é através da pregação que Deus chama pecadores à salvação. Olha só o que disse o apóstolo Paulo. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A pregação fiel da palavra consiste não somente em afirmar que Jesus salva pecadores, é muito mais do que isso. A pregação verdadeira e fiel abrange toda a Escritura. A pregação fiel prega a palavra na sua totalidade e ensina as doutrinas centrais da fé cristã. É por isso que uma verdadeira igreja é uma igreja apostólica. Mas não apostólica no sentido de reconhecer apóstolos modernos, mas sim no sentido de proclamar e ensinar as verdades que foram reveladas por Deus por intermédio dos apóstolos de Cristo. A palavra de Deus no livro de Atos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso, para você saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, observe a pregação da palavra, analise a mensagem que é proclamada e ensinada no púlpito. Quem é o Cristo proclamado nessa mensagem? Ele é o Deus homem revelado na Bíblia? Quem é o Espírito Santo ensinado nessas pregações? Ele é a terceira pessoa da Trindade, coeterno com o Pai e com o Filho? Qual é a base da justificação que essa igreja ensina? A base é obras, fé mais obras ou somente a fé? E com relação à Bíblia Sagrada, essa igreja acredita que a Bíblia é a revelação especial e final de Deus? A Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma ou ela possui alguns erros de ordem histórica, geográfica e assim por diante? Então, pessoal, se uma igreja é aprovada nesses critérios que foram mencionados e em alguns outros que eu não mencionei aqui, então ela é uma forte candidata para ser uma igreja verdadeira. Mas as marcas da igreja não param por aí. Temos que levar em consideração a segunda marca da igreja, que é a administração correta dos sacramentos. Se você não quiser usar a palavra sacramentos, não tem problema. Você pode trocar pela palavra ordenanças, que é basicamente a mesma coisa.
O grande ponto é que o conceito por trás dessas palavras deve estar muito bem estabelecido e esclarecido. Os dois principais segmentos da Reforma Protestante, o segmento luterano e o reformado, reconheceram apenas duas ordenanças instituídas pelo Senhor, o batismo e a ceia. A palavra batismo provém da língua grega e significa mergulhar, imergir completamente ou afundar alguma coisa na água. Essa palavra significa isso tanto dentro da Escritura como também fora dela. O batismo é uma ordenança e é também um símbolo. O ato de entrar e sair da água simboliza a nossa morte e ressurreição com Cristo Jesus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse o seguinte: no batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. É importante destacar, pessoal, que o batismo não pode ser separado da fé da pessoa que se batizou. Para que haja bênçãos espirituais sobre a pessoa que se batizou, é necessário que haja fé verdadeira no coração dela. Mas afinal, o batismo é realmente necessário? Bem, necessário para quê? Se for necessário para a salvação, a resposta é não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e não pela graça mediante o batismo. O batismo é o sinal externo e visível da transformação interior que experimentamos pela graça de Deus. Portanto, para você saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, observe o batismo. O que essa igreja crê e ensina a respeito do batismo? Ela ensina que o batismo salva? Ela ensina que o batismo confere graça ainda que a pessoa não tenha fé? Esse ponto é muito importante, pessoal, porque há pessoas que passaram pelas águas do batismo, mas que não colocaram a sua fé em Cristo Jesus. E a verdade é que isso não adianta absolutamente nada. Agora vamos pensar na segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. A ceia tem um significado bastante amplo. Na ceia do Senhor, nós conseguimos contemplar vários aspectos da nossa vida e da vida de Cristo também. Primeiro, a ceia contempla a morte de Cristo. O pão partido no meio aponta para o corpo de Jesus que foi castigado por causa dos nossos pecados. O cálice de vinho aponta para o sangue de Jesus que foi derramado também por conta dos nossos pecados. Então, na ceia do Senhor, nós temos um quadro vívido do sacrifício perfeito de Jesus. Segundo, a ceia aponta para a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, irmãos, nós estamos declarando por meio desse ato que nós recebemos pela fé tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Recebemos a sua obediência, recebemos a sua justiça, o seu perdão, a sua graça e todos os demais benefícios. Terceiro, a ceia é alimento espiritual. O alimento físico fortalece a nossa vida biológica. E de modo semelhante, a ceia do Senhor é o alimento espiritual que fortalece a nossa vida espiritual. Jesus mesmo disse que quando nos alimentamos dele, permanecemos nele. Olha só o que ele disse: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quarto, a ceia aponta para a unidade dos cristãos. Olha só, pessoal, Cristo morreu por mim. Mas ele não morreu apenas por mim, ele morreu também pelo meu irmão. Por isso, na celebração da ceia, nós declaramos a unidade que Cristo conquistou para nós. Cristo nos uniu numa mesma fé. Quinto, a ceia é a afirmação de que permanecemos em Cristo. Toda vez que celebramos a ceia, nós estamos declarando que nós estamos nele. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando recusamos a ceia, nós estamos dizendo por meio desse ato que nós não permanecemos em Cristo. Agora, irmãos, a ceia do Senhor é tão importante porque na ceia o Senhor também afirma coisas a nosso respeito. Por exemplo, na ceia, Cristo afirma o seu amor por nós. Quem nos convida à mesa é o próprio Cristo. Isso significa que ao nos convidar à sua mesa, Jesus está afirmando o seu amor por nós. Ele nos ama pessoalmente e quer ter comunhão conosco. Mas não só isso, ao nos convidar para a sua mesa, Jesus está afirmando que nós somos privilegiados, abençoados e que há muitas bênçãos reservadas exclusivamente para nós que somos o seu povo. Diante de tudo que foi falado até o momento, pessoal, surge uma pergunta em relação à presença de Cristo na ceia. De que forma Cristo se faz presente na celebração da ceia? Durante a história da igreja, houveram muitos debates e muitas discussões a respeito desse assunto. Nem mesmo os reformadores chegaram a um consenso com relação a isso. As teorias a respeito desse assunto são pelo menos 3.
A primeira é a posição católica, chamada de transubstanciação. A segunda posição é a luterana, que foi elaborada por Lutero e mais tarde foi chamada de consubstanciação. E a terceira posição é a posição reformada, que afirma a presença simbólica e espiritual de Cristo. A posição católica e luterana afirmam a presença literal e física de Jesus nos elementos da ceia. Nesse vídeo, pessoal, eu não vou explicar cada uma dessas teorias, mas eu quero deixar para vocês uma dica muito importante de leitura para vocês entenderem um pouco melhor a respeito desse debate. O livro se chama O que é a Ceia do Senhor? De R.C. Sproul, publicado pela editora Fiel. Então, quando esse vídeo terminar, desce na descrição que eu vou deixar o link dele para você adquirir e fazer a leitura. Portanto, para você saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, observe a prática e a compreensão que ela tem a respeito da ceia do Senhor. A ceia é celebrada regularmente? Existe um entendimento bíblico a respeito dessa doutrina? As pessoas participam da ceia de maneira digna? A terceira e última marca da verdadeira igreja é a disciplina eclesiástica. Muitas igrejas atuais são negligentes em relação à disciplina bíblica, e parte dessa negligência se dá em virtude de uma compreensão equivocada a respeito desse assunto. No entanto, a disciplina foi estabelecida pelo próprio Deus, e o objetivo dela não é destruir a igreja e nem expor as pessoas ao desprezo e ao ridículo. É claro que o pecado traz vergonha e humilhação, mas o objetivo da disciplina é corrigir o problema e colocar as coisas no seu devido lugar. Podemos então destacar 3 objetivos da disciplina bíblica. Primeiro, restaurar e reconciliar o cristão que está se desviando, impedir que o pecado se espalhe e contamine outras pessoas, e proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Apesar disso, irmãos, a igreja deve ter consciência que somente o Espírito Santo pode gerar no coração da pessoa um verdadeiro arrependimento. Somente o Espírito Santo fará com que a disciplina atinja o seu devido objetivo. Portanto, para você identificar se uma igreja é verdadeira ou falsa, observe se há disciplina eclesiástica. O pecado é levado a sério pela liderança da igreja? O pecado é corretamente ensinado a partir do púlpito? E com relação à disciplina, ela é devidamente aplicada conforme os moldes bíblicos? A pessoa que foi disciplinada está sendo acompanhada e instruída para que haja verdadeira restauração? Ou será que a pessoa é simplesmente tirada dos seus cargos ministeriais e deixada de lado? Depois da disciplina, o amor por esse irmão é afirmado e demonstrado? Tudo isso é muito importante, pessoal, porque não basta aplicar a disciplina num pecador faltoso. Se houve arrependimento da parte dele, é necessário que o amor por esse irmão seja reafirmado. Se isso não for feito, esse irmão poderá cair numa tristeza profunda e, infelizmente, Satanás ganhará vantagem. Então, para resumir tudo aquilo que foi dito, quais são as 3 marcas de uma igreja verdadeira? Em primeiro lugar, pregação fiel da palavra de Deus. Em segundo lugar, a administração correta das ordenanças ou sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E terceiro, a aplicação correta da disciplina eclesiástica. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha sido edificado por meio desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!